Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos falar sobre operações sobre mercadorias. Acréscimos sucessivos, descontos sucessivos, galera. Vendas com lucro, vendas com prejuízo. Como fazer esse cálculo? Vem comigo, vamos lá trabalhar essa ideia hoje. Então veja bem, gente. Quando nós falamos em operações sobre mercadorias, nós estamos falando sobre porcentagem, né? Essa parte ela está associada à porcentagem. Só que é um cálculo de porcentagem mais direcionado, mais específico para algumas situações. Então, nós vamos ver agora demandas que envolvem cálculo de juros sobre juros, que seria o caso de aumentos sucessivos ou descontos sucessivos. Uma situação onde um juro vai incidindo em cima de outro, em cima do outro. Como fazer esse cálculo? E em situações onde nós podemos realizar uma operação de venda e ao realizarmos essa operação de venda, nós podemos nos deparar em duas situações. Ou nós ganhamos ou nós perdemos, ou nós temos lucro ou temos prejuízo. E aí ver que esse lucro pode ser calculado de diferentes formas, sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda, a mesma coisa acontece com o prejuízo. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui é o que a gente vai ver na aula de hoje, falar sobre aumentos e descontos sucessivos, vendas com lucro, vendas com prejuízo e vamos resolver também alguns problemas que já foram cobrados nos concursos envolvendo esse assunto. Tranquilo? Belezinha, né, galera? Vamos lá então falar de aumentos ou acréscimos. O que é isso, professor? Aumentos ou acréscimos? Bom, o próprio nome já é sugestivo. Aumento. Então, eu tenho uma determinada mercadoria, sobre essa mercadoria vai incidir um juro, certo? E esse juro vai elevar o valor dessa mercadoria. Então, olha só, uma determinada mercadoria, uma grandeza, ela sofre um acréscimo de X%, seja lá qual for o valor de X. Então, ao acrescentar, nós vamos ter algo que nós vamos chamar aqui de valor final. Então, eu tenho o valor da mercadoria inicial, antes do acréscimo, e depois, após esse acréscimo, essa mercadoria vai ter um outro valor, que nós iremos tratar aqui como sendo o valor final, beleza? Então, eu vou representar o valor final por VF e vou representar o valor inicial por VI. Professor, eu preciso obrigatoriamente associar essa equação nesse processo? Não. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, através de uma equação e depois, obviamente, de uma aplicação direta, onde você vai poder fazer isso. Tranquilo? Então, o valor final da mercadoria seria o valor inicial dela, mais o aumento percentual que foi acrescido a essa mercadoria. E aí eu tenho o valor final. Então, só para título de referências aqui, né? VF é o valor final, já com acréscimo, VI é o valor inicial e X representa o valor percentual que está sendo aumentado. Tranquilo? Beleza. Vamos agora para a prática. Como que a gente aplica isso daí, professor? Veja bem, eu tenho a seguinte situação. Um exemplo só para nós sintetizarmos a ideia. Um apartamento comprado na planta pelo valor de 200 mil sofre uma valorização de 30% após ficar pronto. Qual o valor final do apartamento? Bom, gente, o que eu quero aqui? Que você compreenda a ideia de encontrar valor final dado um acréscimo de forma direta. Como assim, professor? Eu tenho que a mercadoria, o valor da mercadoria é R$200. O valor inicial, que é o que eu chamei de VI. O valor inicial dessa mercadoria é de 200 mil. Aí entenda bem a pergunta. Ele falou que sofreu uma valorização de 30% após ficar pronto. Quando estava na planta, custava 200. Agora, ele vale 30% a mais. Qual é o valor final dessa mercadoria? Então, ele quer saber o valor final.
É isso que ele quer saber. Qual é a taxa de acréscimo que nós chamamos de X? 30%. Então, veja bem, gente. Se nós fôssemos usar a regra, o modo prático, usando a equaçãozinha, ficaria bem assim, ó. Valor final é igual ao valor inicial mais a taxa de porcentagem referente ao valor inicial. Isso aqui seria, digamos assim, a forma tradicional, usando a equação. Aí, para isso, eu teria aqui valor final igual a 200 mil, que é o valor inicial, mais 30% de 200 mil. 30% de 200 mil. Bom, a gente já viu como que se calcula a porcentagem de um valor. Para encontrar o percentual de um valor, a gente multiplica a taxa de referência por esse valor e divide por 100. Ou seja, 30 vezes 200 dividido por 100. Então, o meu valor de referência aqui vai ficar assim, ó. 200 mil mais 30 vezes 200 mil vai dar 6 milhões, dividido por 100 vai dar 60 mil. Então, 30% de 200 mil é 60 mil. Aí eu somo 200 mais 60, eu tenho que o valor final é 260 mil. Tranquilo? Beleza, professor, tudo bem. Mas eu não quero ficar preso a um sistema de equação. Eu quero tentar encontrar isso, professor, de forma mais direta, sem precisar me preocupar com uma fórmula. Beleza. Tranquilo. E é isso que nós queremos também. Para isso, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Qual seria essa habilidade? A habilidade de associar o percentual de aumento ao próprio valor inicial. Primeiro, temos que entender que o valor inicial da mercadoria representa 100% do valor dela. Se você tem uma mercadoria, o valor inicial dela é 100%. Se você vai fazer um acréscimo a essa mercadoria, então o percentual de acréscimo tem que ser associado, tem que ser inserido no valor inicial ou no percentual inicial. Então, falando em porcentagem, valor inicial 100%. Houve um acréscimo de 10%. O que quer dizer isso? Ela passou a valer 10% a mais. Então, se ela valia 100 e ganhou 10% a mais, ela passou a valer quanto? 110%. Beleza? Se eu tenho uma mercadoria que vale 100% e teve um acréscimo de 20%, então ela passou a valer 20% a mais. Portanto, somando no valor final, ela vai ficar valendo 120% do valor inicial. Estão entendendo? Então, se eu tenho uma mercadoria 100% e ela tem um acréscimo de 50%, então ela passa a valer quanto? 150%, porque ela passou a ter a mais 50%. Então, ela passa a ter 150% do seu valor original, inicial. Tranquilo? Beleza. Professor, mas como que eu vou trabalhar a ideia de 110%, 120%, 150%? Por quê? Porque esses percentuais foram percentuais que nós chegamos à conclusão que ele passou a ter no valor final, porque foi acrescido 10, então ele passou a valer 110 do que ele era. Foi acrescido 20, então ele passou a ser 120 a mais do que ele era, né? 120 do valor que ele era. Ele teve um acréscimo de 50, então ele passou agora a valer 150% do que ele valia. Estão entendendo? Bom, mas o que nos interessa não é essa representação percentual, mas a representação unitária. E como que eu represento o percentual unitário? Dividindo isso aqui por 100. 110 dividido por 100, galera, dá 1,1. 120 dividido por 100 dá 1,2. 150 dividido por 100 dá 1,5. Esses caras aqui, ó, 1,5, 1,2, 1,1, eles são chamados de taxa unitária. E é a partir dele que eu consigo projetar o valor final sem necessariamente ter que passar por esse esquema de equação. Então, é isso que eu quero que você entenda e aplique,
Porque esse cálculo aqui, ó, você pode fazer mentalmente. Vamos repetir o processo? Olha só. Estamos na mesma situação. Tá? Vou até apagar, nós não queremos essa metodologia aqui. Mas, enfim, se você memorizou a fórmula e quer trabalhar ela, é de boa, tá, gente? Agora eu vou dar a dica aqui para a gente fazer direto. Veja bem, eu tenho uma mercadoria que custa R$200 mil. Beleza. Essa mercadoria, ela teve uma valorização, ou seja, ela passou a valer a mais, ela valorizou. Então, ela passou a valer a mais. Quanto que ela passou a valer a mais? 30% a mais do que ela valia. Bom, o valor inicial, gente, a gente conta sempre como 100%. O valor inicial é 100%. Se ela passou a valer 30% a mais, ela passou para quanto, gente? Qual é o valor do acréscimo? Ela passou a valer 130%. Estão entendendo? E é esse 130 que eu vou trabalhar com ele. Então, o valor final da mercadoria, que eu chamo de VF, vai ser igual a quem? Ao valor inicial que multiplica a taxa unitária que representa o novo percentual de valor dessa mercadoria. E o novo percentual é 130, porque valorizou, então aumentou 30%. 130 1,3, então, vezes 1,3. Basta eu pegar o valor inicial e multiplicar por 1,3, eu já chego na resposta direta. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 200 mil vezes 1,3, o valor final da mercadoria vai ser 260 mil. Pronto, galera, fechou. Eu já tenho o valor final sem necessariamente passar por aquele sistema de equação. Mas a gente tem que mostrar todos os caminhos que tem, né, para que você decida qual é o melhor caminho para você tomar. Tá? Eu, particularmente, prefiro fazer assim direto. Então, a regra é, o valor inicial representa sempre 100%, e o acréscimo que obteve, ela vai passar a ter mais de 100%. É 100 mais o acréscimo. Depois você transforma em taxa unitária, dividindo por 100, e esse valor você vai multiplicar pelo valor inicial, você vai passar a ter o valor final da mercadoria. O interessante de fazer por esse processo é porque a banca, galera, ela pode variar. Ela pode pedir para você encontrar tanto o valor final quanto o valor inicial. Uma situação dessa aqui, por exemplo, ele poderia dizer assim, determine o valor do apartamento na planta, aqui ele deu o valor da planta, mas vamos supor que ele quisesse saber qual era o valor quando estava na planta. Ele perguntaria aqui, qual é o valor desse apartamento quando estava na planta, sabendo que após ter ficado pronto, ele foi valorizado em 30% e vendido por 260 mil. Então, olha só, ele inverteu, ele te deu o valor final do apartamento, ele falou quanto ele passou a custar depois de valorizado, e ele quer saber o valor antes, ele quer saber o VI. E aí, nesse caso, como teve uma valorização de 30%, o que vai acontecer? Esse 1,3 vai passar para cá dividindo. Você vai pegar o 260, vai dividir por 1,3 e vai achar o valor inicial, que vai dar exatamente os 200 mil. Tranquilo? Mas esse esquema de montagem, ele te ajuda, seja a encontrar o valor final, seja a encontrar o valor inicial. Mas a regra é sempre essa, o valor final é o valor inicial multiplicado pela taxa de acréscimo. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. Essa é a ideia básica para nós chegarmos na resposta direta. Tranquilo, né, galera? Beleza. Bom, mas isso aqui é no caso de um aumento. E se eu tiver mais de um aumento? Se eu tiver 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, como que eu procedo, professor? Veja bem, galera, a quantidade de aumentos que você tiver não vai fugir do padrão. Nós vamos manter sempre a mesma ideia, tá? O valor final da mercadoria é igual ao valor inicial multiplicado pela taxa de aumento. Então, se essa taxa teve um aumento de 10, depois teve um aumento de 20, depois teve um aumento de 30, depois teve um aumento de 40, nós não precisamos fazer individualmente cada um desses aumentos. Por quê?
Ah, professor, são juros sobre juros. Sim, verdade, mas nós não precisamos calcular um para depois calcular o outro, para depois calcular o outro, para depois calcular o outro e para depois calcular o outro. E aí a gente vai perder muito tempo. Então, como que é a regra, professor? Bem assim, nós já sabemos que se a mercadoria valorizou 10%, então ela passou a valer 110, correto? Essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Olha aqui. Uma mercadoria teve um aumento de 10%. Depois ela teve um aumento de 20%. Depois ela teve um aumento de 30%. Beleza, teve 3 aumentos. Se ela teve um aumento de 10, ela passou para 110. Se ela teve um aumento de 20, ela passou para 120. Se ela teve um aumento de 30, ela passou para 130. Essa é a ideia, beleza? E agora, eu tenho que representar isso aqui, que é uma porcentagem, numa taxa unitária. E como que eu faço para representar isso na taxa unitária? Dividindo por 100. 110 dividido por 100, 1,1. 120 dividido por 100, 1,2. 130 dividido por 100, 1,3. E são com esses valores que nós iremos trabalhar. Tranquilo? Beleza? Captou como que faz para transformar esse aumento numa taxa unitária? Primeiro eu pego a taxa percentual, acrescento mais 100, que é o valor inicial, 100%. Então, se aumentou 10, ela passou para 110. Se aumentou 20, ela passou para 120. Se aumentou 30, ela passou para 130. Feito isso, eu encontro a taxa unitária, que é só dividir por 100. E agora eu substituo aqui. Conclusão, o valor final da mercadoria vai ser o valor inicial, que multiplica a primeira taxa de aumento, 1,1. Que multiplica a segunda taxa de aumento, 1,2, que multiplica a terceira taxa de aumento, que é 1,3. E assim, galera, quantas taxas tiver, você pode ter 6, 7, 8 aumentos sucessivos, você simplesmente vai multiplicá-los. 1,1 vezes 1,2, o resultado vezes 1,3. Depois que você multiplicou tudo isso, você vai multiplicar pelo valor inicial. E aí o valor que você vai encontrar vai ser o valor final dessa mercadoria depois de todos esses aumentos sucessivos. Tranquilo? É bem fácil de nós fazermos. Beleza? Bom, nós vamos usar essa equaçãozinha para poder resolver, tá? Se você quiser, pode estar aí anotando essa ideia. E a base é isso. É o valor final, VF, VI, valor inicial, e 1, e 2, e 3, e 4 são as taxas de aumento. Quantas tiver, será quantas você terá que acrescentar no produto. Beleza? Bom, vamos lá para uma situação aqui. Exemplo 2, Banca IESES 2017, gente. Olha só, isso aqui caiu no concurso. Um produto era anunciado com o preço de R$ 1.500 e sofreu 2 reajustes consecutivos de 5% e de 6%. Qual é o novo preço deste produto? Veja bem, sofreu 2 reajustes, então ele aumentou o seu preço, né? Um de 5 e depois outro de 6. E a pergunta é, qual é o novo valor desse produto? Bom, veja bem, o novo valor vai ser o valor final. Eu tive um reajuste de 5%, isso quer dizer que teve um aumento de 105%, certo? De 100 passou para 105. Tive um reajuste de 6%, e isso quer dizer que de 100 ele foi para 106%. Tranquilo? Bom, 105 como que eu represento, dividido por 100, divide por 100, eu vou ter aqui 1,05. Dividido por 100, eu tenho 1,06. Beleza? Essas são as taxas unitárias. Tranquilo? Alguma dúvida nisso daqui, gente? Eu tenho a taxa de aumento, 5 e 6, somo com 100, passou para 105, 106, depois eu divido por 100 para encontrar a taxa unitária. Tranquilo? Como que vai ficar o meu valor final? O meu valor final, que é o novo valor desse produto, vai ser igual ao valor inicial dele, que é 1.500, está aqui, ó, 1.500, multiplicado por quem?
por essas duas taxas de aumento, 1,05 vezes 1,06. Tranquilo? Aí é só nós fazermos essa conta. Professor, eu posso fazer separado, faz uma, depois faz outra? Tanto faz. Isso aqui é uma multiplicação. Ou você multiplica, e aqui vale a propriedade associativa aqui, né? No caso, você pode multiplicar o primeiro com o segundo, depois com o terceiro com o segundo, depois com o primeiro. Aqui a ordem que você vai usar aqui não importa, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1,05 vezes 1,06. Então, eu vou fazer esse produto. Eu tenho 6 vezes 5, 30. Está aqui, 30. 6 vezes 1, 6. 0. Aí, depois, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, eu vou ter aqui 0, 3, 6 e 5, 11. Vai 1, 1, 1. 4 casas, vírgula, 4 casas, vírgula, 1,1130. Agora, aquele valor eu vou ter que multiplicar por 1.500 vezes 1,113. Beleza, vamos fazer esse cálculo aqui agora. Você pega 1,113 vezes 1.500. Bom, começo com 0. 0 vezes tudo isso vai dar 0. 0 vezes tudo isso vai dar 0. Agora eu vou multiplicar o 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Agora eu vou começar com 1. 1 vezes 3 tem que pular 3 casas, né? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então vamos lá. 0, 0, 5. 6 e 3, 9, 5 e 1, 6, 6, 1. 3 casa, vírgula, 3 casa, vírgula, 1.669,50. Letra D, 1.669,50. Tranquilo? Vocês viram que a gente chegou na mesma resposta. Professor, eu poderia fazer assim, calcular 5% de 1.500, aí eu tinha um resultado. Aí depois eu calculo 6% em cima desse resultado e vejo quanto que dá? Poderia. Dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que fazer uma conta, depois pegar, somar esse valor que você encontrou, e aí em cima desse valor calcular 6% e somar de novo para poder chegar nesse montante. Então, vocês observem que nesse formato de resolução, a gente já chega diretamente na resposta. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí, galera. Acréscimos sucessivos. Pessoal, nós vamos trabalhar com a mesma ideia de acréscimo, só que agora falando em desconto. O que seria desconto sucessivo, gente? Desconto sucessivo, desconto ou redução, agora, simplesmente, ao invés de somar, eu vou subtrair. Por quê? Porque eu estou falando em descontos. Então, por exemplo, se eu tenho uma mercadoria, ela custa 100% e eu tive um desconto de 20%, ela vai passar a valer quanto? Veja bem, 100% é o valor da mercadoria. Eu tive um desconto de 20%, então ela não vale mais 100%. Se eu tirar 20% do que ela valia, 100 menos 20, 80%. Então essa mercadoria passou a custar 80% do seu valor. Beleza? Então a ideia agora é descontar ao invés de somar. Beleza? Então, aqui ao invés de 1 mais i, como era na soma, agora vai ser menos i. Vamos lá. Esse desconto ele pode acontecer também várias vezes. Eu posso ter descontos sucessivos. Uma mercadoria sofreu um desconto de 10%, depois um outro de 15%, depois um outro de 20%. Teve 3 descontos sucessivos. Qual é o valor final dessa mercadoria? Tranquilo. Nós vamos trabalhar com a mesma ideia, gente. Olha só. O valor final vai ser igual ao valor inicial multiplicado por 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda taxa, vezes 1 menos a terceira taxa, e assim por diante. Quantas taxas tiver, será quantas eu vou multiplicar aqui. Essa é a ideia. Bom, mas como que fica aqui 1 menos a taxa 1, menos a taxa 2, 1 menos a taxa 3? É porque foram descontos. Então, se eu tive, por exemplo, um desconto de 10%,
um desconto de 15% e um desconto de 20%, como vai ficar aqui? Se era um desconto aqui de 100, vai ficar valendo quanto? Descontou 10, vai ficar valendo 90. De 100, descontou 15, vai ficar valendo 85. De 100, descontou 20, vai ficar valendo 80. Estão entendendo aí agora? Que agora eu subtraí? E aí aquela mesma ideia, eu tenho que transformar essa taxa percentual em taxa unitária. 90 é 0,9, 85 é 0,85, 80 é 0,8. E aqui vai ficar assim, valor final igual ao valor inicial, que multiplica a primeira taxa unitária, 0,9, vezes a segunda, 0,85, vezes a terceira, que é 0,80. Aí é só efetuar o produto entre eles. Tranquilo? Essa é a ideia. Pode ser quantas taxas for, nós iremos proceder no mesmo formato. Belezinha? Tranquilo até aqui, galera? Bom, então vamos para a prática aí, para fazer esses cálculos. Bom, então fica aqui a ideia, né, de multiplicar por quantas taxas de descontos tiver, ok? Exemplo, olha só. Comprou-se um objeto por R$ 800 para revendê-lo com os descontos sucessivos de 10% e 5%. Desejando-se ganhar 20% sobre o custo, qual o preço de venda? Então, veja bem, gente, o que eu tenho que pensar aqui? Primeiro, a ideia do valor que esse objeto vai ter. Qual é o valor final desse objeto? O exercício falou aqui o seguinte, ó, desejando-se ganhar 20% sobre o custo, qual o preço de venda desse objeto? Qual vai ser o preço de venda desse objeto? O que acontece quando eu dou desconto? Eu dou desconto em cima de quem, gente? Eu dou desconto em cima do valor da venda, não é em cima do valor do custo. Eu dou desconto em cima do valor da venda. Um produto está sendo anunciado e em cima desse valor que está sendo anunciado, eu vou dar os descontos. Ah, vai ter um desconto de 10%. Aí você pega o valor anunciado menos 10%, para você poder encontrar o valor que você vai vender. Tranquilo? É bem assim. Bom, o exercício disse o seguinte, que o objeto custou R$ 800, comprou por 800, e ele deseja ganhar 20% sobre o preço de custo. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual deve ser esse valor que eu vou arrecadar com a venda. Veja bem, o valor final da venda, não o valor que está sendo anunciado, mas o valor final. Porque o valor que vai entrar em caixa vai ser o valor já dado o desconto. Esse vai ser o meu valor final. O meu valor final vai ser igual ao valor inicial, que seria o valor da venda oferecido, o valor sugerido como venda lá, que eu vou representar aqui por X, multiplicado por quem? Multiplicado pelo desconto. Como foram dois descontos sucessivos, um de 10 e outro de 5, então 10%. Se eu tive um desconto de 10, a mercadoria vale quanto? 90. E 90 eu represento como 0,9. Vezes, tive outro desconto de 5%. De 100 descontou 5, ela passou a valer 95, que em taxa unitária é 0,95. Então, veja bem, o valor final da mercadoria vai ser o valor ofertado na venda multiplicado por esses descontos que foram dados sucessivamente. Só que esse valor final tem como eu encontrar. Por quê? Porque o exercício falou que a mercadoria custou R$ 800 e quer ganhar 20% sobre esse valor. Galera, quanto que é 20%? Se ele quer ganhar 20% de 800, se ele quer ganhar 20%, então ele vai ter que vender por quanto? Ele vai ter que vender por 120, certo? 20% a mais, para ele ganhar 20% do que ele pagou. Então, isso aqui é 1,2. Conclusão, 800
vezes 1,2, isso vai ser igual a R$ 960. Veja bem, gente, R$ 960 é o valor que tem que sobrar já no caixa. É o valor final. Já é o valor concedido os dois descontos de 10% e 5%. Então, é o meu VF. Isso aqui tem que sobrar, porque sobrando isso, esse valor, ele vai estar ganhando exatamente 20% em cima do custo, que foi R$ 800, porque ele vai ganhar 160. Ele vai receber 960, pagou 800, então ele está ganhando 20%. Beleza? Então, o valor final é 960, igual a X vezes, porque X é o valor que vai ser ofertado, e é isso que eu tenho que descobrir para revendê-lo com esse desconto, qual vai ser o preço de venda. Ele quer saber qual o valor que vai ser ofertado esse produto. Agora eu pego e multiplico 0,95 vezes 0,90. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 9, 81. Com 4, 85. E aí, 3 casa, vírgula, 3 casa, vírgula, 0,855. Então, aqui, ó, 0,855. Aí, esse cara está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, eu vou ter 960 dividido por 0,855, e fazendo essa divisão, nós vamos ter aqui que X é igual a 1.122,80. Pode fazer a continha aí para você ver que vai dar exatamente isso. 960 dividido por 0,855, 1.122,80, resposta letra B. Tranquilo? Belezinha? Trabalhou a ideia? Bom, vamos lá então. Vamos continuar nosso desafio aí, gente. Isso aqui é desconto sucessivo. E se eu tiver aumento e desconto ao mesmo tempo? Nós vimos a seguinte situação. Posso ter só aumento, posso ter só desconto. E agora, se eu tiver aumento e desconto, como que fica, professor? Vamos lá, então? Se eu tiver aumento e desconto, gente, não vai mudar nada a temática de raciocínio. Vamos continuar na mesma linha de raciocínio. Veja bem, aquela taxa que representa o aumento, eu somo. A taxa que representa a diferença, eu subtraio. Por isso que ficou aqui 1 mais I, 1 menos I. Desconto, aumento. Beleza? Vamos ver um exemplo? Se um lojista aumentar o preço original do produto em 10% e depois der um desconto de 20% sobre o preço reajustado, então, relativamente ao preço original, o preço final do produto será... Veja bem, essa aqui é uma questão da CESP agora, desse ano, saiu do forno 2018, galera. Ele está dizendo que o lojista, ele resolve aumentar o produto em 10 e depois resolve dar um desconto de 20%. E aí a análise aqui que está sendo solicitada é, no final disso daqui, o que vai acontecer? O valor final aumentou, ficou maior, ficou menor, em quantos por cento? Então, veja bem, vamos trabalhar a mesma ideia. Só que agora, como não é objetivo nós encontrarmos o valor dessa mercadoria, até porque ele não deu o valor, nós vamos trabalhar só com a taxa. O que eu sei? Eu sei que o valor final é igual ao valor inicial multiplicado pela taxa de aumento ou pela taxa de desconto. Como ele teve um aumento de 10%, então vocês concordam que essa mercadoria passou a valer 10%, ela passou a valer 110%, que na forma unitária representa 1,1. Então aqui vezes 1,1. Certo? Que é os 10% de aumento. Depois ele falou que teve um desconto de 20%. Se teve um desconto de 20%, então essa mercadoria que era 100 passou a valer 80%, porque teve um desconto de 20%, que transformando para a taxa unitária é 0,8. Beleza. Então aqui vezes 0,8. Nesse caso, gente, basta eu multiplicar as duas taxas, porque não me interessa valores. Então, eu tenho aqui, ó, 1,1 vezes 0,8, fazendo essa conta, eu vou ter aqui 8
8, uma casa, vírgula, aí eu tenho 0, 0. Então, eu tenho 8, 8, 0. Uma em cima, uma embaixo, duas casas, 0,88. Então, vai ficar bem assim, ó. Valor final igual ao valor inicial, que multiplica 0,88. Agora, veja bem, gente. A pergunta é, o valor final desse produto vai ser maior ou vai ser menor? Em quantos por cento a mais, quantos por cento a menos? Veja bem, qual foi o resultado final aqui, ó? 0,88. 0,88 é taxa unitária. Se eu representar isso em porcentagem, ele dá quanto, gente? 88%. É só multiplicar por 100. 0,88 vezes 100 é 88%. Ou seja, o valor final da mercadoria vai ser 88% do valor inicial. Ela está valendo mais ou menos do que o valor inicial? Está valendo menos. Ela não vale 100%. Se fosse 100%, seria igual o preço final e o preço inicial. Só que o final está valendo só 88%. Ou seja, para que eles fossem iguais, teria que ser 100. Então, está dando uma diferença de 12%. Ou seja, o valor final está sendo 12% a menos do que o valor inicial. Resposta, o preço final do produto será 12% inferior. Tranquilo? Olha só a ideia que nós trabalhamos. Só da porcentagem. Beleza? Tranquilinho, né? Bom, gente, isso é aumento e desconto sucessivo, que a gente comumente vai encontrar nas operações com mercadorias aí. Agora, vamos continuar falando de operações com mercadorias, mas agora a gente vai acrescentar uma outra ideia. Por quê? Esse cálculo ele pode ser feito com lucro ou prejuízo variando sobre o preço de venda ou sobre o preço de custo. E aí a gente precisa entender bem isso. Então, quando a gente fala sobre operações, a gente relaciona bem a porcentagem. E para simplificar a nossa linguagem, nós vamos usar aqui alguns símbolos para representar. Eu vou chamar de C, preço de custo, V, preço de venda, L de lucro, P de prejuízo. Para a gente entender bem esse tipo de operação, nós precisamos entender o que é um lucro, o que é um prejuízo, o que é preço de compra, o que é preço de venda. Então, vamos dar essas definições para ficar claro entre nós. Bom, preço de custo ou preço de compra é o valor que eu pago para adquirir a mercadoria. Isso é chamado de custo ou de compra. Beleza. Preço de venda é o valor final, é o valor que eu oferto àquela mercadoria. Tranquilo. Numa transação comercial, nós corremos riscos de duas situações. Ou eu faço uma negociação e tenho lucro, ou eu faço uma negociação e tenho prejuízo. Então, nós vamos deparar com dois polos aí. Um que me dá lucro, outro que me dá prejuízo. Beleza. Mas uma coisa que a gente precisa entender bem nessa operação é que seja lucro ou seja prejuízo, ele pode ser calculado de duas formas. Ele pode ser calculado em cima do preço de custo ou ele pode ser calculado em cima do preço de venda. Tanto faz ser lucro ou prejuízo. Pode ser calculado sobre o custo ou sobre a venda. Beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. E esse trocadilho de palavras, galera, é essencial para compreendermos os exercícios. Beleza? Então, lucro, que pode ser sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda, mas posso ter também prejuízo, que pode ser calculado sobre o custo ou sobre a venda. Tranquilo até aqui? Belezinha. Bom, agora vamos entender quando que eu tenho lucro. Quando que eu tenho lucro? Lucro numa operação ele é obtido quando? Quando o valor da venda é maior que a compra. Então eu tenho lucro se o preço que eu estou vendendo, se o preço que eu estou ofertando é maior que o preço que eu paguei. E quando que eu vou ter prejuízo? Eu vou ter prejuízo quando o valor que eu estiver ofertando, o valor de venda, for menor que o valor de custo, que o valor que eu paguei de compra. Tranquilo? Beleza. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, o lucro ele pode ser calculado sobre a venda ou
sobre o custo. Calculado sobre a venda. Se o lucro numa operação é calculado sobre o preço de venda, devemos considerar o preço de venda para 100%. Como assim, professor? Devemos considerar o preço de venda para 100%. Eu costumo trabalhar essa ideia através de uma regra de 3, simples e direta. Como assim, professor? Dessa forma, você não precisa ficar preso a uma fórmula, a uma equação. Você vai usar simplesmente de lógica matemática e fazer a composição da regrinha de 3. Nessa regra de 3, nós temos sempre um 100%. Um valor vai ser 100%, seja ele a venda, seja ele o custo, mas um deles será o 100%. Professor, como que eu sei quem é o 100%? Depende de como o exercício está fazendo referência. Se o exercício fala, se o lucro foi sobre o preço de venda, então o valor da venda representa 100%. Se o exercício fala, o lucro foi sobre o preço de custo, o preço de custo está para 100%. Tranquilo? Então, quem está para 100% depende de como o exercício vai fazer referência. Tá? A mesma coisa acontece para prejuízo. Tá? Mas vamos falar de venda inicialmente. Veja bem, se for sobre o custo, se o lucro for sobre o custo, quem vai estar para 100% vai ser o preço de custo. Beleza. Lembrando sempre que lucro, o preço de venda é maior que o preço de compra. Mas eu não posso tratar esse maior só em valores financeiros, mas também em percentuais. A venda, ela tem que representar uma porcentagem maior que o custo, se for lucro. Tá? O prejuízo tem que ser o contrário. O custo tem que ter um percentual maior que o da venda. Por quê? Porque foi prejuízo. Estão entendendo? Tá? Então, é muito importante, não só em valores, mas em porcentagem. Aí, veja bem, gente, olha só, IESES 2017. Um produto era anunciado com um preço de venda de R$ 3.565. Se a margem de lucro do vendedor era de 15%, qual era o preço de custo desse produto? Ele quer saber o preço de custo. Ele deu que o preço de venda é 3.500 e a margem de lucro do vendedor era de 15% sobre o custo. Se o lucro é sobre o custo, quem está para 100%? O preço de custo. Eu sei o preço de custo? Não, ele quer saber exatamente isso. Se a margem de lucro era de 15%, qual era o preço de custo desse produto? Então, vamos chamar lá, o preço de custo desse produto está para 100%. Por quê, professor? Porque o lucro é sobre o custo. Se o lucro é sobre o custo, quem está para 100% é o custo. O preço de venda, 3.565, está para o percentual de lucro. Quanto que foi o percentual de lucro? De 15%. Veja bem, se ele ganhou 15%, quanto que vai ficar aqui? 100 era o preço inicial. Como ele ganhou 15%, então aqui vai estar para 115%. Estão entendendo? A venda vai representar 115. Por quê? 15% a mais do que ele pagou, que é o custo. Aí, galera, como é uma regra de 3 simples e direta, é só multiplicar cruzado. Nós vamos ter aqui 3.565 vezes 100 e esse cara dividido por 115. E fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar exatamente 3.100. Pronto. Esse é o valor do custo. Resposta letra C. Tranquilo? R$ 3.100. Esse vai ser o valor aí que nós obtemos como resposta desse exercício. Tranquilo? Só isso. Multiplica, divide, pronto. Tá? Fechou. Mas essa é a ideia básica. Tranquilo? Vamos fazer mais aí. Bom, como eu disse para vocês, a mesma ideia de lucro, ela é associada a prejuízo. O que vai mudar aqui agora? O que vai mudar é que a venda não vai poder mais ser maior que o custo. Porque quando é lucro, a venda é maior que o custo. Quando é prejuízo, o custo é maior que a venda. Ou seja, a venda é menor. Essa é a ideia.
O prejuízo também pode ser calculado sobre o custo ou sobre a venda. De boa. Então, vamos lá. Tecnólogo Gestão Financeira. O que eu tenho aqui? Ó? Anderson vendeu um rádio e um relógio por R$ 150 cada. Com relação aos valores que estes objetos lhe custaram, Anderson teve um prejuízo de 25% na venda do rádio e um lucro de 25% na venda do relógio. Nessas condições, é correto afirmar que, relativamente ao custo dos objetos, no resultado total dessa transação, Anderson não teve lucro, teve prejuízo, teve lucro, teve prejuízo, teve lucro. Vamos ver qual dessas situações aqui ele se enquadra. Beleza? Então, Instituto Federal do Ceará, Gestão Financeira, ele conta aqui que uma pessoa chamada Anderson vendeu um relógio e vendeu um rádio por R$ 150 cada um. Relógio 150, rádio 150. No rádio, ele teve prejuízo de 25%. E no relógio ele teve lucro de 25% na venda do relógio. Beleza? Aí agora vamos calcular se esse camarada aí teve lucro ou teve prejuízo. Beleza? Vamos pegar uma tela em branco aqui? Então vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui relógio e vou colocar aqui rádio. O valor de venda foi R$ 150. Tranquilo. O que ele fala a respeito do relógio? Ó, Anderson teve um prejuízo na venda do relógio e um lucro de 25%. Anderson teve um prejuízo de 25% na venda do rádio e um lucro de 25% na venda do relógio. Veja bem, o exercício não especificou em cima de quem é o lucro ou o prejuízo. Então fica a regra o seguinte, galera. Toda vez que o exercício não especificar se o lucro ou se o prejuízo é sobre a compra ou sobre a venda, considera-se sempre sobre a compra. Vou repetir, guarde bem isso, dica LAC. Se o exercício não especificar que o lucro ou o prejuízo é sobre o preço de compra ou é sobre o preço de venda, você deve considerar sempre sobre o preço de compra. Tranquilo? Bom, então é o que nós vamos fazer, já que ele não falou. Eu só sei que o rádio teve prejuízo e o relógio teve lucro. Então, vamos lá. O relógio teve prejuízo de 25%. 25%. O preço do relógio é R$ 150. Esse aqui foi o valor da venda. Ele vendeu por 150. Só que o relógio teve prejuízo de 25%. Tá? Aliás, o relógio teve lucro de 25%. Então, vamos lá. Relógio, lucro. Então, o preço de custo desse relógio vai estar para 100%. Ele teve lucro. Se ele teve lucro, a venda tem que ser maior que a compra. Ele teve lucro. Lucro, venda maior que compra. Então, a compra é 100%, aqui vai ser igual a 125. Beleza? No rádio, o que aconteceu? No rádio, ele falou que teve um prejuízo de 25% na venda. 25% na venda do rádio. Bom, o preço de venda, 150. O preço de custo é 100%. O preço de venda vai ser 0,75. Por que 0,75? Ou melhor, só 75. Ou por que 75, professor? Porque 100% é o custo. Como ele teve prejuízo, quer dizer que ele vendeu mais barato do que ele pagou. Então, 100 menos 25, 75. Agora, vamos fazer aqui uma regrinha de 3. Nós temos aqui o seguinte, que o custo dessa mercadoria aqui foi de 150 vezes 100 dividido por 125. Aqui,
Vamos chamar aqui de C1, vou chamar aqui de C2. C2 vai ser 150 vezes 100 dividido por 75. Olha só o que acontece aqui, galera. Eu vou ter, ao efetuar esses cálculos aqui, 150 vezes 100 dividido por 125, olha só, 150 vezes 100 vai dar 000 dividido por 125. Aqui, 150, 00, dividido por 75. Bom, vamos lá. Fazendo essa conta aqui de baixo, 150 mil dividido por 75, eu vou encontrar exatamente 200. Olha só, fazendo aqui, ó, 150 mil dividido por 75. Dá 2, 2 vezes 75, 150, 0. Aí, aqui tem um zero a mais, né? É 15 mil. 15 mil. Abaixo um zero, não dá para dividir zero no quociente. Abaixo outro zero, não dá para dividir zero no quociente. 200, beleza? Agora, vamos fazer aquele outro. 150 mil, 15 mil dividido por 125. Vai dar 125 para 150, 25. Abaixo zero, 250 dá 2. 2 vezes 125, 250. Abaixo zero, não dá para dividir, zero no quociente. Portanto, 120. Aí, veja bem. Esse aqui é o custo da mercadoria relógio. Foi o custo do relógio. Esse aqui foi o custo do rádio. Por isso que ele teve prejuízo, porque ele pagou 200 e vendeu por 150. Por isso que ele teve lucro, ele pagou 120 e vendeu por 150. Então, nessa primeira transação do relógio, ele lucrou quanto? Qual foi o lucro dele? Foi o valor da venda, 150, menos o valor do custo, que foi 120. Ou seja, ele ganhou R$30 com a venda do relógio. Agora, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ele vendeu o rádio por 150 e pagou quanto? Pagou 200. Conclusão, ele ganhou ou perdeu? Perdeu R$50. Aí, vejam bem vocês, ele perdeu 50 aqui, mas ganhou 30 ali. E menos 50 mais 30, isso vai ser igual a quanto? Menos 20. Ou seja, no final de toda a transação, ele acabou perdendo R$20. Beleza? Mas nós tivemos que trabalhar toda a ideia de venda com lucro, com custo, calcular separado, para depois descobrir se ele ganhou ou se ele perdeu. E aí descobrimos que no final ele acabou perdendo R$20. Então, voltando aqui para a questão, ele, resposta correta, teve um prejuízo de R$20, porque ele acabou ficando com R$20 a menos. Beleza? Essa é a ideia aqui. Tranquilo, gente? E chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande tê-lo em nossa companhia. Essa ideia que nós trabalhamos de aumentos sucessivos, descontos sucessivos, vendas com lucros, vendas com prejuízo. Isso aí é chamado de operações sobre mercadorias. É um assunto muito cobrado em alguns concursos públicos. Então, quando você vê lá, como título, como tema lá, operações sobre mercadorias, envolve tudo isso que nós trabalhamos na aula de hoje. Beleza, galera? Que Deus continue te dando força para você manter firme nessa jornada. Sabemos que não é fácil, mas é possível. Deus está contigo. E nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá.